Então, continuando. Esse é o exemplo de uma força não conservativa. Tá? A força responsável em realizar o trabalho agora é a força de atrito. Então, vamos focar nossa atenção na força de resistência, né, do movimento da caixa sobre o piso, que é a força de atrito. A força de atrito ela pode dar uma falsa impressão para a gente de que ela é uma força conservativa, devido ao fato dela ser constante às vezes. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com algumas coisas. A força de atrito ela vai se manter constante se for um movimento em linha reta, sempre, e com velocidade constante, né? Ou parado, a força de atrito estático, por exemplo. Mas a gente precisa lembrar que a força de atrito ela é uma força que é sempre contrária ao movimento. Então, ela é uma força que depende da velocidade. Depende da velocidade, nem que seja no sentido de direção, né? Porque é o vetor velocidade que dita a direção da força de atrito. E a força de atrito ela é sempre contrária ao sentido da velocidade. Então, ela pode não depender do valor numérico da velocidade, mas ela depende da direção e do sentido. Então, ela não é uma força constante. Depende de para que lado que a velocidade está apontando, tá? Mas, de forma geral, a intensidade da força ela pode ser calculada assim, ó. Vamos pensar um movimento ao longo do caminho 1, né, que eu chamei de 1. A força de atrito ela vai ser contrária à direção do movimento. Então, se a gente está empurrando uma caixa em linha reta, conforme mostrado aqui, significa que a força de atrito ela vai ter sentido contrário ao vetor OQ. Tá vendo o vetor OQ aqui? Aqui eu coloquei só o versor, ó, o chapéuzinho, né? Porque é só a direção que importa. E o sinal de menos porque ela é contrária. Então, a intensidade da força de atrito vai depender do coeficiente de atrito, da força normal e da direção do vetor OQ. Tá? Isso no caminho 1. Mas no caminho 2, não é isso que acontece. Ó. A força de atrito ela vai estar apontando em qual direção? No caminho 2, ela vai estar apontando na direção contrária ao vetor OP. Então ela vai estar apontando na direção OP, desculpa, negativo, né? Então se esse é o vetor OP, ela vai estar apontando na direção menos OP. Só que aqui o versor, né? Porque o tamanho do vetor não influencia, só a direção que importa. E por fim, no caminho 3, a força de atrito vai estar apontando na direção do vetor PQ, só que na direção contrária, sentido contrário, por isso também o sinal de menos aqui. Então veja que a intensidade da força de atrito ela é igual nas três forças, nos três casos. Coeficiente de atrito vezes a normal, coeficiente de atrito vezes a normal, coeficiente de atrito vezes a normal. Por isso a gente pode ter essa falsa sensação de que a força de atrito ela é constante e, portanto, conservativa. Não. Ela pode ser constante em módulo, né? Mas a direção a gente está vendo aqui que está variando ao longo dos caminhos, né? Caminhos diferentes, direções diferentes. Beleza, vamos então calcular a intensidade do trabalho realizado pela força de atrito em cada caminho. No caminho de número 1, a força de atrito é essa que a gente já tinha escrito, e eu preciso fazer o produto escalar da força de atrito com o vetor de deslocamento, que é o vetor OK. Então, fazendo esse produto escalar, essas continhas, a gente vai chegar nesse resultado, né, de que a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, vezes o deslocamento. O deslocamento em número agora, né, ó, o módulo do deslocamento, o tamanho da distância entre o vetor O, entre o ponto O e o ponto Q. Que usando o teorema de Pitágoras, né, olhando para esse triângulo aqui em amarelo, se esse lado vale B, esse lado vale A, quanto é que vale o segmento OK? Raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então esse é o valor da quantidade de trabalho realizado pela força de atrito no caminho 1, conectando o ponto O ao ponto Q. Vamos ver o caminho 2. No caminho 2, nós temos a força de atrito que nós já escrevemos lá atrás, e para calcular o trabalho eu preciso fazer o produto escalar dessa força com o deslocamento OP. Fazendo essas continhas eu devo chegar nesse resultado, né? Mesma forma, ó, coeficiente de atrito vezes a normal vezes o tamanho do deslocamento, o tamanho do vetor OP. O tamanho do vetor OP é o que nós chamamos aqui de A, né? Então A é o tamanho do vetor OP, portanto o trabalho da força de atrito nesse trecho é dado por essa forma. E, por fim, no terceiro trecho, no trecho 3, faço a mesma continha, o mesmo procedimento, tudo. Eu vejo que o trabalho vai depender do deslocamento realizado no sentido PQ, e esse deslocamento aqui é o que a gente chamou de B.
Portanto, o trabalho realizado vai ser dado por essa expressão. Aí eu vou colocar o trabalho aqui das três forças, nos três caminhos. No caminho 2 e no caminho 3, o trabalho realizado são respectivamente esses dois que a gente escreveu aqui. Então, quanto de trabalho é realizado no caminho entre O e Q, mas seguindo esse caminho 2, 3? É a soma dessas duas quantidades. Agora, observe que somar 2 com 3 não é a mesma coisa que 1, né? Se vocês observarem, o caminho 1 ele tem aqui uma raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Enquanto que se eu só somar 2 e 3, vai ser a soma de A com B multiplicado por μn, né? Então, ir pelo caminho de número 1 ou ir pelo caminho 2, 3 não é a mesma coisa. Isso porque a força de atrito não é uma força conservativa. Então, usando a desigualdade triangular, o que gasta mais energia, então? A gente escolheu o caminho 1 ou o caminho 2, 3? Intuitivamente falando, se a gente precisasse fazer essa travessia aqui, eu tenho duas opções. Ou eu empurro em linha reta, ou eu faço esse negócio aqui. Muito provavelmente, usar o caminho 2, 3 corresponde a gastar mais energia, porque a menor distância que a gente tem entre O e Q é o caminho em linha reta, né? Entre eles, que é o caminho número 1. O caminho OP, ou qualquer outro caminho que não seja 1, vai ter tamanho, vai ter um deslocamento maior. Portanto, gasta-se mais energia usar o caminho 2, 3 do que o caminho 1, porque o caminho 1 é mais curto. Então, de forma geral, o trabalho realizado na parte 1 ele é menor do que a soma do trabalho realizado nos outros lados. E se é menor, não é igual, né? Quer dizer que o trabalho realizado depende do caminho. Um exemplo de uma força que não é conservativa. Consequentemente, não tem como a gente escrever a força de atrito como sendo o gradiente de uma energia potencial. Porque se isso fosse verdade, seria uma força conservativa e qualquer caminho que a gente escolhesse daria a mesma quantidade de energia desprendida, né? Mas não é o caso. Tá? Então, só queria discutir esse exemplo. Esse exemplo eu acho bastante interessante, porque apesar do fato da força de atrito ser constante, em módulo, ela não é constante em direção, portanto, não é uma força conservativa. Então, a gente pode sistematizar isso tudo que a gente falou desse jeito. Toda vez que a gente vai estudar a dinâmica de uma partícula, a gente precisa saber qual é a força resultante sobre essa partícula. E essa força resultante, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser uma força conservativa ou ela pode ser uma força não conservativa. Existem esses dois, as forças elas podem ser classificadas em dois tipos, conservativas ou não conservativas, tá? Então, de modo geral, a força mais possível que a gente pode imaginar é uma força que tem uma parte que é conservativa e uma parte que é não conservativa, tá? O que isso significa? Significa que essa parte aqui pode ser escrito como sendo o gradiente de uma energia potencial. Então, no lugar da força conservativa, a gente pode colocar aqui, ó, menos o gradiente de uma energia potencial. E no lugar da força não conservativa, a gente não pode fazer nada, tem que deixar do jeito que está mesmo. Então, essa é a parte da força não conservativa. Como é que a gente calcula a variação da energia cinética provocada por uma força geral, assim como essa? Conservativa mais não conservativa. É a integral da força, né? Como a gente já discutiu. A variação da energia cinética é igual à integral da força. Mas a força, por sua vez, tem uma parte que é o gradiente de uma energia potencial, que vem da parte conservativa, e tem uma parte que não é o gradiente de potencial, a parte não conservativa. Eu posso quebrar essa integral aqui em duas partes, a parte fácil e a parte que eu não sei resolver. Fazendo isso, eu chego nesse resultado, né? A variação da energia cinética é igual à integral do gradiente do potencial mais alguma coisa aqui que depende de como que vai ser essa força. Essa integral aqui eu sei resolver. Ela vai ser o potencial no ponto R menos o potencial no ponto R0, né? Lembra que a integral de linha do gradiente fica só a função? Então fica desse jeito. Ou ainda, reorganizando esses termos aqui, eu posso escrever assim, ó, jogando todo mundo para o lado esquerdo da equação. Aqui eu tenho energia cinética inicial. Energia potencial inicial. Eu posso representar assim, ó, energia cinética mais potencial menos energia cinética inicial mais potencial inicial. Isso é igual a integral da força que não é conservativa.
Mas o que significam essas duas quantidades aqui? Energia cinética mais potencial é o que nós conhecemos como energia mecânica, né? Então, essa conta aqui está dizendo para a gente que a energia mecânica do sistema num determinado instante menos a energia mecânica do sistema no instante inicial, isso dá como resultado essa integral. Ou seja, lembra que a gente conversou sobre a energia mecânica do sistema não variar? Bom, isso acontece quando um sistema está sob a ação de forças conservativas somente, né? E quando um sistema não está sob a ação de forças conservativas, tem força não conservativa agindo ali, o que acontece? Bom, aí nesse caso a energia mecânica não vai se manter constante, ela vai variar. E essa variação vai depender da força que está agindo sobre o sistema. Então, essa variação de energia mecânica aqui depende da integral da força não conservativa, ou melhor, o trabalho da força não conservativa ao longo do tempo. Esse termo aqui, não conservativo, em geral significa dissipativo. O que é algo não conservativo? É energia sendo transformada numa outra forma de energia que não pode ser recuperada. Então, se a gente pensar assim, ó, na força conservativa, né? A energia cinética, por vezes, é transformada em energia potencial. Só que a energia potencial ela pode ser recuperada em energia cinética novamente, sem problema nenhum. Então, esse é o sentido de algo ser conservativo. É só uma mudança, né, de energia de um tipo para o outro. O que significa algo não ser conservativo? Significa que a energia cinética é transformada num outro tipo de energia, o qual não pode ser recuperado. Um exemplo disso daí é o calor, por exemplo. Quando a gente tem um movimento de alguma coisa num chão áspero, né, esse chão ele vai freando o movimento aos poucos. E o que significa esse frear o movimento? Né? Porque frear significa se algo que tem velocidade vai perdendo velocidade. Então, tem energia cinética, vai perdendo energia cinética. O que vai acontecendo com essa energia cinética? Ela vai sendo transformada em outro tipo de energia, nesse caso, calor. E o calor é algo que é dissipado para o meio ambiente, para o externo, né? E ele não volta de novo para o sistema. O calor é dissipado e vai embora. Então, o papel de uma força não conservativa é o papel de dissipar energia. Ele vai fazer com que o sistema perca energia por forças não conservativas, como, por exemplo, a força de atrito. Tá? Existem também sistemas não conservativos onde representa a entrada de energia no sistema, né? Como, por exemplo, se alguém for lá interferir e empurrar uma caixa, a gente está agindo com uma força que está dando energia para o sistema. Então é uma força não conservativa, mas que não é de dissipar energia, sim de enfiar mais energia para dentro do sistema. Mas de qualquer maneira, a variação da energia mecânica de um sistema depende da integral, ou melhor, depende do trabalho, é igual ao trabalho realizado por forças não conservativas. Se não existirem forças não conservativas, então a energia mecânica do sistema será conservada. Esse é o teorema da energia cinética. Tá? Então nós temos essas duas coisas, forças que são conservativas e não conservativas. E aí eu tenho uma pergunta: como é que a gente faz para decidir se uma força ela é ou não conservativa? Eu sei que se for possível escrever a força como gradiente de uma energia potencial, então certamente ela vai ser conservativa, né? Mas e se de antemão é me dado uma força e alguém pergunta, como é que eu sei se essa força aqui ela pode ou não ser derivada de um potencial? Como é que eu faço para decidir se é possível ou não que uma força seja conservativa? Eu posso resolver alguns exemplos. Nós fizemos alguns exemplos onde a gente conseguiu ver que a força de atrito não é conservativa, né? Isso são casos. Então a gente vai analisando e pode descobrir se é ou não. Mas existe uma maneira mais prática de descobrir isso? Porque essa força pode ser uma força bem complicada, né? E aí como é que faz para a gente decidir se é uma força conservativa ou não? A gente precisa de um pequeno resultado do cálculo vetorial, que é o seguinte: o rotacional de uma função vetorial. Então pensa que A representa para a gente uma função, tá? A é uma função da variável x, y e z. E essa função é uma função vetorial. Significa que cada componente desse vetor é uma função de x, y e z. Então, em outras palavras, a gente pode pensar que esse A vetor é, na verdade, um conjunto de três funções. Uma que está uma componente x, uma componente y e uma componente z. Tá?
O rotacional de uma função vetorial, ele é definido desse jeito. É muito parecido com o produto vetorial, né? Então a gente tem o produto vetorial do operador diferencial com o vetor A. E fazendo esse produto vetorial, eu chego nessas regrinhas aqui, né? Tudo que tá, faço a parte x, y e z desse determinante, e aí eu chego nessa parte, nessa conta. Então o rotacional, a gente costuma chamar isso aqui da função A, ele é definido desse jeito. Note que a componente do rotacional que está na direção do eixo do x não depende da variável x, não depende da derivada em x, depende só da variável y e z. Já a que está na direção y depende só da componente z e x, e assim por diante, né? E a que está na direção z depende só de x e y, não depende de z. Então essa é a definição do rotacional. O rotacional só faz sentido quando a gente calcula sobre uma função que é um vetor, porque rotacional é uma operação que se faz de um vetor com outro vetor. Portanto, só faz sentido calcular rotacional de funções vetoriais. Se o A for o gradiente de uma energia potencial, bom, energia potencial é um número escalar, né? Mas se o A é o gradiente de um número, o gradiente é sempre um vetor, lembra? Que é o vetor gradiente. Então, se o A for já um gradiente de alguma coisa, então certamente ele vai ser um vetor. E se ele é um vetor, é uma função vetorial, tem as três componentes e eu posso, inclusive, calcular o rotacional dessa função vetorial. Ou seja, eu posso calcular o rotacional do gradiente de uma função. E aí, fazendo essa substituição, né, usando essa formulinha aqui, com essas, né, trocando as componentes ax, ay e az nessa conta pelas derivadas do potencial, eu chego nessa fórmula, nessa conta aqui. Então, o rotacional de um gradiente vai ser dado por essa continha. Então, observe que, ó, vamos olhar só para a direção x, né? Aqui eu tenho derivada em z, depois a derivada em y, menos a derivada em y, depois a derivada em z. Então, deriva em z, depois y, deriva em y, depois z. Essas duas operações são análogas. As operações de derivação, elas comutam. Então, derivar em relação a y com z constante é a mesma coisa que derivar em relação a z com y constante nessas ordens, né? Então, fazer essas duas derivadas aqui, um termo vai cancelar com o outro. Ó. Essa derivada anula com essa derivada. E se a gente observar, é a mesma coisa que acontece em todas as componentes aqui. Então, aqui eu tenho derivada em z, depois x. Aqui eu tenho x, depois z. Então, trocado com o sinal de menos. Então, eles se cancelam. Todos esses termos aqui se cancelam. Então, toda vez que eu calcular o rotacional de um gradiente, o rotacional do gradiente de qualquer função, não interessa qual é essa função v. Note que não importa quem é a função v que aparece aqui. Isso aqui dá zero porque as derivadas já se anulam entre si ali. Ó. O v nem importa quem é. O resultado disso aqui vai dar sempre zero. Então, uma maneira da gente saber se uma força ela é ou não conservativa é a gente calcular o rotacional dessa força. Porque se o rotacional for zero, então, beleza, pode ser que eu possa escrever ela como o gradiente de uma função. Se o rotacional for diferente de zero, então com certeza essa força não é o gradiente de alguma coisa, porque caso contrário teria que dar zero, né? Então essa é a forma, é uma maneira que a gente tem de testar de forma rápida se a força é ou não conservativa. Então, de posse de uma força, dou a expressão de uma força lá. Como é que a gente decide se ela é conservativa ou não? Calculo o rotacional dessa força. Se o rotacional for igual a zero, beleza, é conservativa. Se o rotacional for diferente de zero, não é conservativa, né? Então, de acordo com essas duas forças que nós definimos aqui, por exemplo, ó, eu posso falar para você, mesmo sem saber quem é essa força aqui ou quem é essa força aqui, eu sei que o rotacional da primeira é zero, porque ela é conservativa, e o rotacional da segunda não é zero, porque ela não é conservativa, né? Eu não sei quanto que dá, mas não é zero, tá? Então, isso fecha essa análise do teorema da energia, trabalho e forças conservativas, só que agora já expandidas para a gente analisar movimentos que acontecem em 2, 3, mais dimensões, tá? Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre uma outra lei de conservação, uma outra quantidade que é conservada, que é o momento angular de uma partícula.